As aves do terror são classificadas nas ordens Gastornitiformes e Cariamiformes, e são descritas como aves predadoras de grande massa corporal e incapazes de voar. Seu porte variava entre 1,5 e 3 metros de altura, e seu peso entre 100 e 180 quilos. A maior espécie, Quelanquenguillermoe, fora descoberta na Argentina e, segundo especialistas, poderia ultrapassar os 3 metros de altura, pesando algo entre 160 e 230 quilos. Possuíam bicos enormes recurvados e com bordas cortantes, próprios para destrinchar a carne de suas presas, patas fortes e bem desenvolvidas, o que indica que eram excelentes corredoras, e asas atrofiadas, em algumas espécies com garras. Nas duas ordens em que se classificam, as aves do terror, elas se agrupam também em duas famílias, uma em cada ordem, Gastornitidae, da ordem Gastornitiformes, e Purusracidae, da ordem Cariamiformes. Os gastornitídeos viveram na América do Norte e Europa no início do período Paleogeno, Paleoceno e Eoceno, e têm por espécie tipo Gastornis sarrazini. Seus parentes vivos mais próximos são os anseriformes, ou seja os patos, gansos e cisnes. Já os foros racídeos viveram nas Américas, embora tenham se originado na América do Sul e depois teriam migrado para o norte, durante o período Neogeno, Mioceno e Plioceno, e têm por espécie tipo Purusrarcus longissimus. Tinham estrutura mais leve e esguia que os gastornitídeos e seus parentes vivos mais próximos são as modernas seriemas, pertencentes à mesma ordem que os foros racídeos, a ordem Cariamiformes. A maioria dos foros rácidos eram corredores muito rápidos. Todos os membros possuíam um bico grande e afiado, um pescoço poderoso e garras afiadas. No entanto, mesmo com esses atributos, presume-se que os foros racídeos costumam se alimentar de animais relativamente pequenos, do tamanho de um coelho, que podem ser despachados com um mínimo de esforço. Isso se deve ao fato de que, com as proporções do bico dos foros rácidas, a mandíbula não conseguia gerar muita força de mordida para matar a presa. Isso é discutível para muitos predadores de caça de grande porte, como os Milodon. Grandes tubarões brancos e alossauros têm forças de mordida mais fracas e, muitas vezes, crânios lateralmente fracos como adaptações para, e não para longe, de matar presas grandes, contando, em vez disso, com a presença de uma lâmina cortante, uma boca larga possibilitada pela redução da musculatura da mandíbula e a força motriz do corpo ou pescoço. Uma vez que os foros racídeos compartilham muitas das mesmas adaptações, como um crânio grande e lateralmente achatado com um bico afiado e poderosa musculatura do pescoço, é possível que eles fossem predadores especializados de presas relativamente grandes. Os ossos do bico foram fortemente fundidos, tornando o bico mais resistente à força da direção da frente para trás, sugerindo que poderia causar muitos danos ao bicar em oposição aos movimentos da cabeça de um lado para outro, como sacudir uma presa. De modo geral, pensa-se que uma ave usaria seus pés para ferir a presa chutando-a, e para segurar a presa e despachá-la bicando-a com seu grande bico. Presas maiores também podem ter sido atacadas com bicadas e chutes, ou usando o bico como lâmina para golpear ou cortar órgãos vitais. Recentemente, foi demonstrado que pelo menos alguns foros rácidos como o Andegalornis, embora corressem muito rápidos em linha reta, eram ruins em curvas fechadas em velocidade, o que contradiz a ideia de foros rácidos serem predadores ágeis de pequenas presas. Acredita-se que todos os foros rácidos sejam carnívoros. A forte curva descendente da ponta desse bico sugere que ele arrancou a carne do corpo de outros animais. Muitas espécies de pássaros existentes com essa característica são carnívoras. As tomografias realizadas no crânio de um furus racídeo revelam que a espécie não seria capaz de sacudir sua presa de um lado para outro, mas sim exercer uma força significativa para baixo. Florentino Ameghino afirmou em uma carta a Edward Rosart que tinha espécimes da Argentina de massas petrificadas preservando esqueletos de grandes roedores, Protipoteridae, pequenos notoungulates, e até Proteroteridae, litopternas do tamanho de cervos, com todos os seus ossos esmagados e corroídos, empilhados sem ordem aparente e formando uma massa quase esférica com o crânio no centro que se assemelhava a pelotas de coruja gigante, sugerindo que foros racídeos podem ter engolido suas presas inteiras e regurgitado as partes indigestíveis semelhantes às corujas. No entanto, Ameghino nunca descreveu formalmente esses espécimes e eles ainda não foram realocados, tornando difícil determinar se são pelotas de foros rácido.
Pelotas fossilizadas do noroeste da Argentina também foram sugeridas como pertencentes a pequenos furos racídeos como Procariama. Durante o Mioceno e o início do Plioceno, houve um aumento no tamanho da população de furos rácidos na América do Sul, sugerindo que, nesse período, as várias espécies floresceram como predadoras no ambiente de savana. Quando o istmo do Panamá surgiu, há 2,7 milhões de anos, cães, ursos e gatos carnívoros da América do Norte conseguiram cruzar para a América do Sul, aumentando a competição. Eles foram precedidos por procionídeos já em 7,3 milhões de anos atrás. A população de furos racídeos diminuiu posteriormente de acordo com as hipóteses mais antigas, sugerindo que a competição com predadores recém-chegados foi um dos principais contribuintes para sua extinção. Ideias semelhantes foram consideradas para as parassodontes e crocodilianos sebecídeos terrestres da América do Sul. No entanto, o papel do deslocamento competitivo nas linhagens de predadores sul-americanos tem sido questionado por alguns pesquisadores. O momento dos eventos de turnover e o declínio dos predadores sul-americanos não se correlacionam bem com a chegada de grandes carnívoros como canídeos ou dentes de sabre, embora eles se correlacionem bem com os procionídeos que chegaram mais cedo, que evoluíram para um grande tamanho corporal no Sul-América, mas estes eram onívoros, com linhagens de predadores nativos da América do Sul, incluindo a maioria dos furos racídeos e todos os esparassodontes e sebecídeos, morrendo bem antes da chegada da maioria dos carnívoros placentários maiores. Batornitídeos, que eram semelhantes em ecologia e provavelmente parentes próximos dos furos racídeos, existiram inteiramente na América do Norte durante parte do Cenozoico e competiram com sucesso por um tempo com grandes carnívoros, como navídeos, antes de se extinguirem no Mioceno inferior, cerca de 20 milhões de anos atrás. O Furus raciditani se expandiu para o norte em uma pequena área da América do Norte durante o interchange e coexistiu por vários milhões de anos com grandes canídeos e grandes felinos como Xenosmelus, antes de sua extinção há cerca de 1,8 milhão de anos. Houve algumas sugestões de que os furos rácidos, como a maioria da megafauna do Pleistoceno, foram mortos pela atividade humana, como caça ou mudança de habitat. Essa ideia não é mais considerada válida, pois a datação aprimorada dos espécimes de Titanis mostra que os últimos furos rácidos foram extintos mais de 1 milhão de anos antes da chegada dos humanos. No entanto, vários fósseis encontrados de formas menores foram descritos desde o final do Pleistoceno da América do Sul entre 20 mil a 12 mil anos atrás. Outro tipo menor não identificado também foi datado do final do Pleistoceno, talvez 18 mil anos atrás. Essas descobertas e outras, se aceitas, estendem consideravelmente a existência de membros menores desse grupo de aves predadores terrestres. Se inscrevam, deixem o gostei, compartilhem e comentem.